Eu só tenho azar com as mulheres. Fui negligenciado por minha própria mãe. Minha irmã me odeia. Minha amiga de infância, que eu pensava que os sentimentos que tínhamos eram mútuos, arranjou um namorado pouco antes de eu me confessar. Fui alvo de piadas enquanto estava com o coração partido. Além disso, estive continuamente envolvido em muitos problemas e infortúnios, pois sou propenso a ter azar com mulheres. Às vezes eu acho que sou uma pessoa reencarnada de outro mundo e morri por alguma vingança, reencarnando aqui para pagar por todas as coisas ruins que eu devo ter feito. Agora eu não sou bom em construir relacionamentos profundos com as pessoas. Não consigo nem simpatizar com os sentimentos dos outros, até que acabei desistindo de tentar. Após um monólogo de Yukito, ele estava em sua classe sem entender nada, pois haviam duas garotas brigando em sua frente. Hinagi e Shiori discutiam pelo monopólio de Yukito. Nenhuma das duas estava a fim de ceder, deixando Yukito inquieto, pois ele não queria que elas discutissem e que além disso ele queria simplesmente comer seu almoço sozinho em paz. Até que Kouki aparece perguntando se Yukito irá participar de algum clube, e Yukito responde para Kouki que ele é muito ruim em ler o clima. Shiori logo fica animado e fala que se Yukito entrar para o time de basquete, ela com certeza será a gerente, pois assim eles poderão fazer várias coisas juntos. Enquanto Shiori falava sem parar, Yukito pensava que só tinha lembranças ruins sobre o basquete, pois não conseguiu alcançar seus objetivos na época. Após lembrar de suas memórias ruins, Yukito fala que não joga mais basquete, e Shiori pergunta se ele realmente estava falando sério. Ele responde que sim, pois estava tudo acabado e ele nem tinha mais motivação para isso. Shiori levanta a voz inconformada, falando que ele trabalhou muito duro todo esse tempo, mas Yukito responde que ela sabe muito bem qual foi o resultado dele ter se esforçado tanto. Ela então fica com uma expressão de que poderia chorar a qualquer momento, como se sentisse culpa por algo. E Yukito pergunta para ela por quanto tempo ela ainda terá pena dele, como se ele fosse um pobre coitado. E Shiori responde que isso não era verdade e ela não via ele desse jeito. Para quebrar o clima sombrio, Yukito fala que fará parte do clube das pessoas que vão para casa mais cedo, pois isso se encaixava muito melhor para alguém tão antissocial quanto ele. Kouki até tenta convencer Yukito a eles dois entrarem para qualquer clube juntos, mas ele se nega e sai da sala dizendo que irá comprar algumas coisas. E quando Shiori tenta parar ele, Yukito deseja boa sorte para ela como gerente, chamando ela pelo sobrenome. Após isso, Shiori começa a chorar, falando consigo mesma que ele nem chamava mais ela pelo nome como antigamente. Enquanto passava pelo corredor, Yukito observa o time de beisebol da escola treinando, e se lembra do tempo em que ele também era assim, mas que naquele momento ele perdeu todo o seu entusiasmo, não conseguindo mais encarar o basquete novamente. Yukito relembra das palavras de Shiori, falando que já era tarde demais para voltar aos velhos tempos. Após comprar seu almoço, Yukito volta para a sala de aula e Hinagi ainda estava lá esperando ele com o almoço dela na mão, perguntando se eles poderiam comer juntos. Yukito pede para ela não se envolver com ele, e ela responde que não via problemas, pois eles dois, além de colegas de classe, são amigos de infância. Ao ouvir aquelas palavras, ele dá um sorriso irônico e fala que isso foi há muito tempo, e que agora as coisas são diferentes. Quando Hinagi pergunta o porquê dele estar falando essas coisas, Yukito responde que se sente mal pelo namorado dela, deixando todos os seus colegas de classe surpresos. Mas Yukito logo lembra que o namorado de Hinagi era bem famoso no ensino médio, e fica desconfortável pois talvez teria vazado para todos ali sobre a vida pessoal dela. Hinagi fazia uma expressão triste enquanto perguntava para Yukito se ele nunca iria perdoar ela por esse erro que ela cometeu no passado, e Yukito responde que isso era para o bem dela, e então ele fala que não gostaria de ver sua namorada andando por aí com outro cara, principalmente se fosse um amigo de infância. Após isso, ele fala que aposta que ela também não gostaria de ver o namorado dela andando por aí com outra garota. E enquanto Hinagi tentava falar algo para Yukito, ele se lembra de que quando ela escolheu namorar com o senpai, a única coisa que ele foi capaz de fazer foi manter distância deles, pois mesmo ela não se dando conta, o fato é que não dava mais para manter o relacionamento deles para sempre. Sendo assim, Yukito sai da sala dizendo que irá comer em outro lugar, deixando Hinagi ali sem poder falar nada, enquanto ele falava em seus pensamentos que desejava a felicidade dela, pois ele amava ela no passado, e então acaba se perguntando se talvez ainda gostava dela atualmente, mas que pelo jeito ele jamais entenderia isso. Após Yukito sair da sala, todos começam a comentar sobre o que ouviram, se perguntando quem era o tal namorado dela, mas Hinagi ergue a voz mandando todos pararem de falar sobre isso, falando que era tudo culpa dela enquanto chorava. Mais tarde, a professora anuncia que eles farão uma viagem de campo em uma trilha, pois esse era um evento regular da escola onde faz os alunos caminharem e se conhecerem melhor. Sendo assim, ela manda todos os alunos se reunirem em grupos de 4 pessoas, e isso deixa Yukito pensativo sobre um possível futuro onde ele ficava de fora, pois ninguém o quer em seu grupo, e isso deixa ele animado, pois esse era o papel dele como alguém antissocial. Quando ele estava prestes a começar seu teatro, Kouki aparece o convidando para seu grupo, deixando Yukito desconfortável com aquela aura brilhante que emanava dele. Após isso, Shiori e Hinagi aparecem de fininho, acabando com os planos de Yukito, pois agora o seu grupo de 4 pessoas estava formado. Já no dia da excursão, todos os alunos descem do ônibus
e enquanto alguns alunos conversavam, Yukito vai até a beira da montanha e solta um grito, deixando Kouki com vergonha alheia, pois todos começaram a prestar atenção neles. Yukito tentava fazer de tudo para que as pessoas se afastassem dele, e Kouki fala que ele é muito idiota por ficar gritando para as montanhas. Yukito responde que estava só desafiando o potencial da humanidade, mas logo muda de assunto, perguntando para Kouki o motivo daquelas duas garotas estarem com eles, murmurando coisas para si mesmo como se fosse algum robô com defeito. Subindo a trilha, Kouki tenta puxar assunto para aliviar o clima, mas Yukito não conseguia parar de se sentir desconfortável, pois essas viagens de campo são perfeitas para aprofundar as amizades. Então ele se pergunta o porquê delas estarem junto com ele, pois ele não queria atrapalhar a vida delas. Enquanto todos seguiam a trilha normalmente, Hinagi parecia cansada, até que ela tropeça em uma pedra e machuca o pé, mas continua acompanhando eles. Mas Yukito percebeu que ela havia se machucado, e quando eles dão uma pausa para descansar, ele se aproxima dela e manda ela tirar tudo, deixando todos confusos e envergonhados pensando em coisas sujas. Hinagi até fala que não tiraria a roupa em um lugar desses e que só faria isso quando eles dois estivessem a sós. Yukito fica confuso com as palavras dela e fala para ela tirar logo o tênis, pois ele notou que ela poderia estar com bolhas nos pés. E assim ela pede desculpa por atrasá-los, mas todos falam para ela não se preocupar. E enquanto Yukito segurava seu pé, ela parecia desconfortável com algo. Então ele fala que o pé dela não estava fedendo, na tentativa de tranquilizá-la. Mas Hinagi fica irritado e pede para ele não falar isso. E Yukito responde que se dissesse que o pé dela fede, ele poderia magoá-la. E então ela responde que isso era a mesma coisa que dizer que ela estava fedendo. Após isso, Yukito fala que então iria cheirar o pé dela e comprovar por si mesmo. Mas ela fala para ele não fazer isso, enquanto botava o pé na cabeça dele, fazendo Yukito parecer um depravado por pés. Após fazer um curativo para ela e entregar uma garrafa de água, ele sai, mas a professora agarra seu ombro, pedindo para que ele fizesse um curativo no pé dela também. A professora parecia até um zumbi de tão cansada que estava, e Yukito pergunta o motivo dela participar da trilha junto com um bando de adolescentes. Ela responde que foi obrigada a acompanhar os alunos já que é solteira, e então Yukito fala para Shiori que a ensinará a fazer o curativo. Após Shiori fazer o curativo corretamente, parecia que ela esperava receber um elogio de Yukito, fazendo ele comparar ela com um cachorro, pedindo até a pata para ela e jogando algo longe para ela buscar. Shiori obedecia todos os comandos de Yukito. Ela realmente tinha virado um cachorro, balançando seu cabelo e pedindo para ele acariciar ela. Isso tudo deixa Yukito surpreso, até que ele fala para ela com uma expressão séria de que ela não era um cachorro e sim um humano, deixando ela envergonhada e respondendo que foi ele quem mandou ela fazer tudo aquilo. Yukito responde que se ela realmente acha que é um cachorro, então ele será seu adestrador, passando a mão em sua cabeça e começando a fazer cócegas na barriga dela, a deixando impotente e com uma expressão estranha no rosto. Após isso, Yukito pergunta se ela finalmente lembrou que é humana, e Shiori responde que sim, mas que fazer isso nas outras pessoas é considerado assédio. E após eles ficarem se olhando por um momento, ela começa a rir, pois parecia que ela tinha voltado no tempo. E então ela aproveita e pergunta se o braço dele estava melhor. Yukito responde que sim, e fala para ela não se preocupar mais com isso, deixando ela com uma expressão de culpa enquanto falava que não poderia parar de se preocupar com ele. Yukito pensava que não poderia mais voltar a ser o mesmo, e é por isso que ela aceita tudo que ele manda ela fazer. Parecia que o tempo deles estava estagnado, como se tivesse congelado. Ao chegar no final da trilha, Yukito comenta que aquela era uma excelente visão da montanha, e quando Kouki fala que estava com fome, Yukito responde que tinha tudo preparado. Após comer, ele pergunta se o pé de Hinagi já estava melhor, e ela responde que sim. Então Yukito fala que tem alguns band-aids se ela precisar também. Hinagi fala que ele estava muito bem preparado, e ele responde que nunca se sabe quando ele irá se machucar, então isso era o normal. Ela então relembra de que ele se machucou na época do fundamental, e quando ele pergunta como ela sabia disso, Hinagi responde que sempre o observou, enquanto sorria para Yukito, deixando ele confuso pois não sabia o motivo dela observá-lo por tanto tempo. Após isso, Hinagi pergunta o motivo dele ter ajudado ela, e ele responde que foi porque eles são colegas de classe, deixando ela meio incomodada com a resposta dele. Ao notar o chaveiro que Hinagi tinha no celular, Yukito lembra que foi ele quem deu aquilo para ela, e ela responde que aquela época foi divertida. Então Yukito pergunta se ela teria brigado com o namorado. Hinagi estava prestes a falar algo, mas volta atrás e pergunta para Yukito o que ele faria se pisasse nos sentimentos de alguém. Ele responde que pediria desculpas, mas ela fala que essa pessoa nunca a perdoará. Então Yukito responde que ela deveria começar de novo com essa pessoa, pois mesmo que as coisas não fossem como antes, um novo relacionamento só dependia dela. Hinagi parece ter entendido e agradece ele pelo conselho, se levantando e pedindo desculpa por todas as coisas horríveis que ela disse para ele até agora, falando que deveria ter pedido desculpas muito antes, mas que tinha medo de que as coisas não voltariam a ser como eram. Ela novamente pede desculpas para ele na frente de todo mundo, enquanto se curvava na esperança de que ele a perdoasse por ter sido egoísta todo esse tempo. Mas Yukito olha para ela ali curvada e responde que não lembra dela ter dito algo cruel para ele, deixando ela confusa. Então Yukito fala que é ele quem tem que pedir desculpas, pois ele não tinha intenção
intenção de espalhar coisas sobre o namorado dela na turma. Então ela levanta a voz falando que ele não fez nada de errado e que foi ela que estragou tudo naquela época. Mas Yukito a interrompe e fala que as coisas cruéis que ela falou na época só ajudaram ele a perceber o lugar dele na sociedade, entendendo que ele era claramente um incômodo para ela e que eles simplesmente seguiram caminhos diferentes após isso. Yukito fala que ela é uma pessoa gentil e por isso ele não queria ver ela de novo. Após ouvir isso, Hinagi começa a chorar, enquanto Yukito pensava que se nunca tivesse conhecido ela, talvez ela não estivesse fazendo essa cara triste agora, e que nada muda o fato de que ela é importante para ele. Por isso ele não quer ficar em seu caminho, desejando toda a sorte para ela, mas que agora eles não eram mais nada além de colegas de classe, nem amigos, muito menos amigos de infância. Quando todos estavam entrando no ônibus, Hinagi parece ter perdido algo, ficando extremamente aflita, e Shiori decide perguntar o que tinha de errado, e Hinagi responde que seu chaveiro sumiu e deve ter caído em algum lugar. Então ela decide que voltaria na trilha para procurar, e Yukito segura ela dizendo que o ônibus já ia partir, mas ela responde que aquele chaveiro foi o último presente que Yukito deu para ela, e ele fala que ela não precisava se preocupar, pois o namorado dela poderia comprar quantos ela quisesse. Ouvir aquilo deixa Hinagi tão irritada que ela grita com Yukito falando que já estava cheia dele falar isso. Yukito fica sem reação, pois parecia que ela gostava mesmo daquele chaveiro mal feito. Dentro do ônibus, Hinagi se questionava se isso era algum tipo de castigo divino por ela ficar animada ao falar com Yukito depois de tanto tempo. Aquele chaveiro era o vínculo deles, a única prova do tempo que eles passaram juntos, e o último presente que Yukito deu para ela. Era lógico que se ela quisesse, alguém poderia dar outro para ela, mas aquele chaveiro era insubstituível. Ao chegar na escola, Hinagi fica pensativa se deveria ir procurar seu chaveiro, mesmo com seus pés doendo muito. Ao mesmo tempo, a professora pergunta onde estava Yukito, enquanto fazia uma cara aterrorizante. Um dos alunos responde que Yukito tinha ido para casa pois não estava se sentindo bem, e a professora pergunta para Kouki se aquilo era verdade, mas ele responde que não sabia de nada, deixando a professora estressada com o sumiço de Yukito, e Hinagi preocupada. Enquanto isso, Yukito ainda estava na floresta, pois não poderia ignorar Hinagi com aquela expressão de desespero, decidindo procurar o chaveiro dela. Em casa, Hinagi estava aflita por fazer um tempo já que Yukito não dá notícias, enquanto olhava uma foto sua junto com ele, lembrando do passado onde os dois aproveitavam um festival de verão juntos. Até que Yukito tentou pegar em sua mão, a deixando envergonhada, e logo se afastando. Tudo isso porque ela estava com a mão suada, e não queria que ele percebesse que ela estava nervosa, decidindo limpar a mão com um pano. Mas após isso, Yukito nunca mais voltou a pegar em sua mão, deixando Hinagi pensativa de que se ela tivesse voltado a dar a mão para ele, talvez hoje as coisas fossem diferentes. Eles iriam poder dar as mãos e até mesmo se beijar, e quando chegassem em casa poderiam ter uma relação mais profunda. Mas voltando à realidade, Hinagi estava com os olhos lacrimejando, pois quem destruiu o relacionamento deles não foi ninguém mais ninguém menos que ela própria. Na montanha, Yukito finalmente acha o chaveiro de Hinagi, após muito tempo procurando abaixo de chuva e totalmente esgotado. Yukito não via sentido em Hinagi apreciar tanto esse chaveiro de ursinho, afinal ele jogou fora todas as lembranças dela e os presentes que ela deu para ele no passado. Enquanto pensava, de repente Yukito escorrega na beira da montanha e acaba caindo. No momento de sua queda, ele acaba se despedindo das pessoas mais próximas a ele. Até Kouki estava entre essas pessoas. Era como se Yukito fosse realmente ir dessa para melhor. Após isso, voltamos novamente ao passado no festival de verão, mas dessa vez na visão de Yukito. Ele e Hinagi aproveitavam o festival normalmente, comendo doces e passeando juntos. Até que Hinagi pede para ele pegar um chaveiro de ursinho para ela na brincadeira de tiro ao alvo, falando que sabia que ele era bom de mira. Yukito pergunta se ela realmente queria aquele urso feio e mal feito, e ela responde que aquele chaveiro era uma gracinha, deixando Yukito pensativo, pois hoje ela estava de bom humor. Yukito conclui que no ensino médio Hinagi ficou mais irritada, mas mesmo assim eles continuavam juntos e ele não tinha dúvidas de que a relação entre eles continuará crescendo. Enquanto eles viam os fogos de artifício, Hinagi tenta falar algo, mas o barulho ali era muito alto, até que alguns garotos esbarram nela enquanto passavam por ali. Ao ver que ela poderia cair, Yukito pega em sua mão, mas ela logo o afasta, fazendo uma expressão estranha e após isso limpando a mão com um lenço. Yukito, vendo tudo aquilo, logo pensa que deveria ter percebido antes pelas próprias atitudes dela que o relacionamento deles já havia mudado e terminado há muito tempo. Ela não queria até mesmo pegar em sua mão. Após acordar, Yukito estava em seu quarto, lembrando de que acabou pegando um resfriado e que após chegar em casa todo molhado e sujo, ele acabou desmaiando na sala, deixando sua irmã preocupada. Yukito acabou dormindo por quase 12 horas seguidas, onde acabou tendo aquele sonho nostálgico em que ele não sabia decidir se era feliz ou triste, mas que deixou nele uma sensação de perda, enquanto olhava para o chaveiro e pensava que tinha que entregar logo para Hinagi. Ao mesmo tempo, na escola, Yuri vai até a sala de Yukito e pede para conversar com Kouki. E enquanto algumas garotas se perguntavam se era alguma confissão de amor, Hinagi pensava que era impossível Yuri se confessar para alguém, pois o mundo dela gira em torno de Yukito, e se Yuri estava ali, com certeza era algo relacionado a ele, deixando Hinagi preocupada, que decide ouvir
ouvir a conversa deles. Indo direto ao ponto, Yuri pergunta para Kouki se ele sabia o motivo de Yukito aparecer em casa todo sujo e molhado. Ela queria saber o que aconteceu durante a excursão. Hinagi já tinha percebido o motivo, e enquanto Yuri saía, ela pergunta se Yukito estava bem, e Yuri responde de maneira fria que era só uma gripe. E quando Hinagi fala que irá visitá-lo, Yuri se vira para ela com um olhar ameaçador, e fala para Hinagi não deixar ela mais furiosa do que já está, deixando Hinagi hesitante. Então Yuri pergunta se Hinagi sabia o motivo de Yukito chegar tão tarde em casa, e Hinagi imediatamente pede desculpas falando que era culpa dela por falar demais, deixando Yuri mais irritada ainda, enquanto falava que Hinagi enganou Yukito de novo. Hinagi em seus pensamentos fala que mesmo que fosse um mal-entendido, ela ainda precisava se desculpar, pedindo para Yuri esperar ela, mas Yuri se vira e fala para ela não se aproximar, lançando um olhar de ódio para Hinagi e deixando ela encolhida ali sem escolhas. Em casa, Yukito estava totalmente recuperado, mas sua barriga logo começa a roncar, pois ele estava com muita fome, e sendo assim, ele provavelmente terá que cozinhar a própria refeição. Enquanto Yukito falava consigo mesmo, ele nota que lá fora alguém estava discutindo, e após isso sua irmã entra em seu quarto quase quebrando a porta no processo. Ela pergunta se Yukito estava bem, e ele responde que sim, logo perguntando com quem ela estava discutindo lá fora. Yuri responde que era só uma entrega de jornal, e Yukito fala que ela é uma péssima mentirosa, deixando Yuri totalmente irritada, perguntando se ele tinha dito algo, mas como ele não é bobo, ele rapidamente fala que foi erro dele. Quando Yuri falava aquelas palavras, era um sinal de que Yukito jamais deveria argumentar contra ela. Isso era uma regra fundamental entre eles. Após isso, Yuri entrega para Yukito uma sacola cheia de gelatinas e bebidas, deixando Yukito pensativo, pois tudo naquela sacola era de sabor pêssego e ele não fazia ideia do motivo. Yuri então pergunta se tem algo que ele quer que ela faça por ele, e Yukito responde que não. Aí ela pergunta se pode enxugar o suor dele, mas ele responde que já fez isso sozinho. Então ela pede se ele quer que ela faça um mingau para ele, e Yukito fala para ela não exagerar, insinuando que ela nem sabe cozinhar, o que deixa ela irritada, e novamente perguntando se ele falou algo, mas Yukito novamente fala que foi erro dele, mas dessa vez se curvando ao chão enquanto implorava o perdão dela. Como Yukito sabia que não podia confiar na sua irmã cozinhando, ele fala que irá fazer seu próprio mingau, e ela logo pede para ele fazer para ela também, deixando ele incrédulo com ela. Após isso, Yukito decide olhar seu celular, mas logo acaba se arrependendo pois tinham várias mensagens, e no topo delas tinham mensagens de Hinagi. Assim, Yukito fala para Yuri que precisa ir na loja de conveniência antes de cozinhar e sai de casa, e Hinagi estava ali esperando por ele, imediatamente o abraçando enquanto chorava aliviada por ele estar bem. Yukito percebe que Hinagi estava ali fora porque provavelmente Yuri não deixou ela entrar para visitar ele, e pede desculpa por sua irmã ser tão raivosa, aliviando o humor de Hinagi, que agora sorria enquanto limpava suas lágrimas. Essa expressão dela era nova para Yukito, que só lembrava de Hinagi estar sempre insatisfeita e irritada. Então ele entrega o chaveiro para ela e Hinagi agradece, dizendo que aquele chaveiro era um vínculo. E enquanto caminhavam, Yukito pergunta se o pé dela estava melhor, e ela fala que sim, e também fala que era nostálgico eles caminharem juntos assim, pois no passado eles costumavam estar o tempo todo juntos até tarde, fazendo os pais dela brigarem com ela. Depois de relembrar seus bons momentos, Hinagi fala que ainda não quer ir para casa, e Yukito pergunta se ela ainda estava preocupada com o cheiro de seus pés, deixando ela irritada por ele insistir nesse assunto. Yukito fala que esse jeito irritado dela é o mesmo de antigamente, e isso combinava mais com ela. Isso deixa Hinagi abalada, perguntando para Yukito se ele realmente acha que ela mudou tanto assim, enquanto pensava que ela realmente queria mudar, pois desde aquele dia tudo que ela sente é arrependimento. Então ela pergunta o motivo dele ir procurar seu chaveiro, já que ele sempre ignorou ela, e ele responde que sempre que puder ele irá ajudá-la. Hinagi pergunta se ele dizia isso porque eles são amigos de infância, e Yukito responde que isso não importava, mas que se ela precisar de ajuda ela deverá falar com ele, ou ele jamais saberá, pois ele já não pode mais ficar ao seu lado. Até que Hinagi agarra o braço dele e pede para Yukito continuar ao seu lado para sempre, e quando ele estava prestes a dizer que esse não é mais o seu papel, Hinagi levanta o tom de voz falando que não está mais namorando com o senpai, e que eles terminaram naquela época ainda, após 2 semanas de namoro, mas que ela nunca pôde falar isso para Yukito, pedindo agora para eles voltarem a ser amigos de infância como eram antes. Yukito responde que isso era impossível, e Hinagi pede se era por causa de Shiori e se ele gostava dela, mas Yukito responde que não, e que ele nem lembra mais sobre como se sentia quando amava Hinagi, deixando Hinagi em lágrimas enquanto se agarrava forte nele, dizendo que gosta dele e que o ama desde que eram crianças, e que ficou muito feliz quando ele se confessou para ela, e que ela queria ter respondido logo. Enquanto ela falava, Yukito afasta ela falando que nunca pensou que ela fosse uma pessoa tão mentirosa assim, deixando ela abalada com o jeito dele. Após isso, Yukito fala que se ela realmente gostava dele, então por que ela foi namorar com aquele senpai? E Hinagi grita que não era mentira, voltando para o passado, onde ela estava impaciente pois Yukito sempre foi popular com as mulheres, já que ele sempre foi maduro e gentil. Sendo assim, foi por isso que ela fez o que fez. Mas quando se espalharam rumores de que ela estava namorando com um senpai, outras garotas imediatamente começaram a se aproximar
aproximar mais ainda dele, mas agora deixando ela de mãos atadas pelas próprias mentiras que contou, que foram amplificadas pela malícia de algumas pessoas, e que acabou se tornando irreversível. Hinagi se lembra da promessa que os dois fizeram quando pequenos, de que ela sempre seria amiga dele e ele sempre ajudaria quando ela precisasse. Ele provavelmente já deve ter esquecido dessa promessa, mas de algum jeito ainda continuava ajudando ela. Mas Hinagi estava imóvel ali, enquanto Yukito se afastava. Ela estava com as pernas trêmulas, pois já não sabia o que fazer, já que as mentiras dela machucaram tanto ele como ela. Hinagi usou das mentiras por medo de revelar suas verdadeiras intenções com ele. Ela se sentia horrível, pois seus ciúmes a tornaram uma pessoa suja e repulsiva. Ela agora tem medo de revelar seus sentimentos para Yukito, com medo de que ele comece a odiar ela, mas ela tem que seguir em frente, assim podendo refazer tudo, pois de nada adianta se ela for odiada por ele. Hinagi decide então que quer começar de novo, e que agora ela irá jogar fora toda essa feiura e sentimentos ruins, assim começando a verdadeira história de amor dela. No outro dia, enquanto saíam para a escola, Yuri estende a mão para Yukito, deixando ele pensativo, se lembrando que ela comprou um monte de coisas para ele quando ele estava resfriado. Então, como forma de pagamento, ele entrega uma nota de 1000 ienes para ela, deixando Yuri perplexa com aquilo. Pensando não ser o suficiente, ele entrega mais uma nota de 5000 ienes para ela, e isso deixa ela irritada, pensando que ele estava brincando com a cara dela. Então Yuri fala que ofereceu a mão para eles andarem de mãos dadas até a escola, já que ele ainda não está totalmente recuperado. Yukito pensa que ela é maluca por querer andar de mãos dadas com o próprio irmão na frente de todos, e que se ele aceitar dar as mãos para ela, tudo será como antes. Então ele nega. Mas após isso, chegando na entrada do colégio, todos olhavam para eles, se perguntando por que os dois irmãos estavam andando juntos de braços cruzados. Yukito inclusive pensava a mesma coisa, enquanto para Yuri isso era algo normal. O dia mal começou e Yukito já estava exausto, se perguntando como tudo isso foi acontecer. Já Kouki estava se divertindo às custas dele, o chamando de garanhão, mas Yukito fala que foi forçado por Yuri, e que graças a isso vários boatos sobre ele começaram a circular pela escola. Após isso, Yukito resolve ir até o refeitório, enquanto se lamentava por sua vida escolar pacata ter desabado. Ao mesmo tempo, Yuri parecia ter finalmente entendido as ações de seu irmão, pensando que ele queria tratar ela como uma espécie de sugar sister, oferecendo dinheiro para ela em troca de favores. Isso funcionava bem só na cabeça dela, pois sua amiga estava incrédula com as falas de Yuri, dizendo que não sabia nem o que falar. Enquanto isso, uma garota do segundo ano de nome Kyoka é chamada por um garoto, e sua amiga fala que provavelmente era uma confissão, falando que ela é muito popular. Kyoka, por outro lado, não parece gostar muito de ser popular, pensando que esse tipo de coisa é desgastante. Em um lugar isolado atrás da escola, o garoto realmente se confessa para Kyoka, mas ela parecia inquieta olhando para os lados. Mas quando o garoto chama seu nome, ela imediatamente o rejeita. Então ele pergunta o motivo de sua rejeição, e ela responde que não conhece ele, olhando novamente para o lado. Após isso, ele fala que se eles começarem a namorar, ela vai poder conhecer ele. Até que ele também começa a ouvir uns barulhos estranhos e assim olha para a mesma direção que Kyoka estava olhando. Eles estavam sendo interrompidos por barulhos de alguém mastigando algo, e quando eles decidem olhar para frente, quem estava sentado em uma escada era Yukito, enquanto mandava para dentro 2 pães doces, reclamando que eram mal feitos, mas mandando ver. Então o garoto pergunta de forma irônica se por acaso eles estavam incomodando ele, e Yukito responde que não, pois ele só estava procurando um lugar calmo para degustar seus pães em paz, já que ele é uma pessoa introvertida e essa é a primeira vez que ele vê eles dois, mandando eles continuarem o que estavam fazendo. Mas o garoto levanta a voz e fala que com esses barulhos não dá para continuar, e acaba desistindo de sua confissão, já que ele foi rejeitado mesmo. Yukito fica aliviado por aquela confissão barulhenta finalmente ter acabado, pois assim ele teria seu ambiente calmo de volta. Até que Kyoka senta do lado dele, falando que esse tipo de coisa é problemática e que ela tem sempre que lidar com essas confissões, e pedindo o que Yukito estava fazendo ali, perguntando se ele também irá se confessar para ela. Yukito responde que ela é muito vaidosa, mas ela o ignora, e começa a falar que nem conhecia o cara de antes. Mas Yukito não parecia estar a fim de ouvir as lamentações dela, fazendo Kyoko chamar de impiedoso que não respeita os veteranos. E Yukito responde que os problemas dela não eram tão interessantes quanto os pães que ele estava comendo. Kyoka fica incrédula por estar perdendo para um pão doce, enquanto Yukito pensava que ela era uma mulher perigosa, questionando o motivo dela ter puxado assunto com ele do nada. Após isso, Kyoka pede para ele escutar ela, enquanto fazia beicinho para ele, falando que já que ele estava ali e é introvertido e sem amigos, ele poderia pelo menos escutar os problemas dela. Mas Yukito levanta a voz e fala que ela é uma pessoa muito chamativa, fazendo ela pedir desculpas, achando que ele tinha ficado bravo com ela. Yukito então começa a fazer seu show, fingindo chorar enquanto falava que Kyoka até era uma boa pessoa, mesmo sendo muito chamativa, já que ela notou que ele é antissocial, ao contrário dos amigos de Yukito, que se negam a acreditar que ele seja introvertido. Após ouvir as palavras dele, Kyoka fica sem reação, pois parecia que agora ele estava elogiando ela, mas Yukito rapidamente nega, chamando ela de arrogante. Kyoka então pede para ele parar de chamar ela assim, falando que esse era o momento mais humilhante da vida dela, e Yukito pergunta como deveria chamá-la, mas ele mesmo responde que não liga, então tanto fazia.
terapia, deixando Kyoka realmente irritada com ele. Mas essa irritação toda some e ela se apresenta para ele com um sorriso no rosto, falando que é um prazer conhecê-lo. Mas Yukito ignora a apresentação dela, se lamentando por não ter comprado um pão com creme, fazendo Kyoka implorar para ele parar de prestar atenção somente em seus pães e começar a dar atenção para ela, pedindo qual era o nome dele. E quando Yukito responde que vem até esse local para comer seus lanches pelo menos 2 vezes na semana, Kyoka sorri e fala que talvez ela começará a vir também, fazendo Yukito falar que isso seria problemático, mas complementando que seria problemático no bom sentido. Mas Kyoka percebe a ironia estampada na cara dele, e então fica irritada falando que não deixará ele se safar na próxima. Após isso ela se levanta falando que estava se sentindo para baixo, mas que conversar com Yukito a fez se sentir melhor, agradecendo ele por isso. E Yukito fala que a sessão de terapia com ele não é de graça, deixando Kyoka sem jeito, que assim fala que irá trazer para ele um pão doce de creme na próxima vez. Então Yukito fala que de agora em diante vai começar a chamar ela de Deusa Senpai, e isso deixa Kyoka novamente irritada, pedindo para ele parar com esses apelidos. E após Kyoka deixar o local, Yukito fica pensando que lá se foi mais um lugar pacífico dele, e acaba se perguntando se algum dia conseguirá viver sua vida escolar de forma tranquila. Mas voltando para casa, ele é surpreendido com uma chuva torrencial, e que como no noticiário não tinha previsão de chuva, ele agora estava sem seu guarda-chuva e sem sinal de que a chuva iria parar tão cedo, decidindo correr até sua casa já que estava perto, apoiando sua bolsa em sua cabeça para se molhar o mínimo possível. Até que chegando em casa ele nota uma mulher saindo de um táxi cheia de bagagens, e quando ela acaba deixando uma de suas caixas cair no chão, Yukito imediatamente se aproxima dela e pergunta se estava tudo bem, falando que irá ajudá-la já que ele mora por perto. A moça fica relutante no começo, mas quando ela pede se realmente pode contar com a ajuda dele, Yukito responde que sim, de uma forma bem antiquada. Isso chama a atenção daquela moça, que dá risada falando que o jeito que ele falou era bem antigo, e então Yukito faz uma piada que só sendo japonês para achar graça. Após isso eles entram no apartamento dela, e a mesma fala que acabou de se mudar, por isso a casa estava tão vazia, pedindo para ele se sentar no sofá. Yukito se senta no sofá pensando que o plano dele era ir para casa imediatamente, mas que não esperava ser convidado para a casa de uma mulher. Então a moça aparece com uma bandeja de chá, falando que a ajuda dele foi muito útil, e assim ela se apresenta dizendo que seu nome é Misaki. E quando Yukito se apresenta para ela, Misaki congela por um momento ao ouvir seu nome, como se já o conhecesse. Quando Yukito pergunta se ela já conhecia ele, Misaki não responde e senta ao seu lado, deixando Yukito surpreso, pois na tradição deles o normal é um sentar de frente para o outro. Quando ela entrega uma xícara de chá para ele, Yukito pergunta se ela vive sozinha, e Misaki responde que teve um noivo, mas que como ela é infértil, os pais dele não aceitaram o casamento. Yukito fica sem entender aquela situação, pois eles acabaram de se conhecer e ela já está falando de sua vida pessoal para ele. Foi a mesma coisa que aconteceu com aquela senpai durante o dia. Yukito se questiona se ele tem algum tipo de aura que atrai as mulheres a falarem de seus problemas. Ao mesmo tempo, Misaki fala que se ela pudesse ter tido uma criança, agora talvez ela não estivesse tão sozinha. Ela inclusive fala que tentou ser professora, mas que também falhou. Então Yukito fala que aposta que muitos gostariam de ter ela como professora, e isso deixa Misaki aflita, perguntando se ele realmente achava isso, e perguntando também se ele seria feliz. Após pensar que ela parecia realmente preocupada com isso, Yukito responde que acha que ficaria feliz em ter ela como professora. Misaki agradece pelas palavras de Yukito com lágrimas nos olhos, e então fala que quer ser próxima a ele, pedindo para eles se darem bem juntos, e Yukito concorda. Sendo assim, Misaki logo fala que precisa cumprimentar a família de Yukito já que ela recém se mudou, falando que levará um presente e arrastando Yukito pelo braço até sua casa. E quando a campainha toca, a mãe de Yukito, que estava fazendo a janta, decide ver quem era, e na porta de sua casa estava uma mulher que ela não conhecia sorrindo, e seu filho Yukito com uma expressão séria no rosto. E quando ela pergunta se seu filho fez algo errado, Yukito apresenta Misaki como a nova vizinha, deixando sua mãe aliviada. Após Misaki entregar o presente de boas-vindas, ela fala que Yukito ajudou muito ela com sua mudança. Por outro lado, Yukito estava doido para sair dessa situação, mas Misaki estava agarrando sua mão e não parecia querer soltar. Até que ela se aproxima de seu ouvido e fala que como agradecimento por ele ter ajudado ela irá fazer qualquer coisa que ele quiser. Yukito fica em choque, respondendo que se ela propõe desse jeito, ele será obrigado a aceitar a oferta dela. E ela responde que é só ele pedir o que quer, deixando Yukito pensativo de que isso era uma recompensa muito generosa por ele só ter carregado umas caixas para ela. Mas então ele fala para ela não tentar mimar ele desse jeito, ou ele realmente irá abraçar ela. E após isso, Misaki abraça Yukito, colocando a cabeça dele entre seus enormes respeitos, fazendo ele entrar em choque enquanto falava que era brincadeira, e ao mesmo tempo contemplava aquela maciez absurda e sufocante. Detalhe que tudo isso estava acontecendo na frente de sua mãe, que estava apavorada com aquela cena, e enquanto Yukito aproveitava o paraíso, sua mãe gritava para ele aguentar firme e não ceder à tentação. Após isso, Misaki passa a mão na cabeça de Yukito e pede desculpa por ter se empolgado e o tratado como criança, falando que ele deve ter odiado aquilo, mas Yukito responde que nunca teve essa experiência antes e que Misaki parecia uma mãe de verdade. Ouvir isso deixa sua própria mãe chocada com a
as palavras de seu filho. E assim Yukito pede desculpa para Misaki por ter sido rude ao falar isso, mas ela responde que essas palavras deixaram ela feliz e que ele pode falar para ela sempre que quiser ser mimado, afinal essa é a única coisa que ela pode fazer por ele. Mas quando Yukito chama seu nome, ela volta a si e fala que estava na hora de ir para sua casa, pois estava ficando tarde. E após se despedirem e Misaki ir embora, Yukito caminha em direção à sala, enquanto sua mãe ainda parecia estar afetada pelas palavras de seu filho, se perguntando qual foi a última vez que ela mimou ele, e se dando conta de que talvez nunca o fez. Sua mãe fala que aqueles olhos turvos de seu filho aceitam tudo, ele nunca pede por nada e nem espera nada de ninguém, e isso tudo foi culpa dela por suas tolices do passado, e que ela notou muito tarde, e por isso tudo que aconteceu depois de certos eventos pode se considerar que foi culpa dela. Na visão de sua mãe, Yukito parece pensar que ninguém o ama, e que talvez essa possa ser a sua única chance de consertar tudo, para eles três poderem voltar a viver como uma família feliz. Enquanto sua mãe pensava, Yukito pergunta o motivo dela estar em casa tão cedo, e ela responde que a partir de agora ela irá trabalhar home office, e só precisará ir até a empresa uma vez por semana, e após isso ela resolve ir fazer o jantar. E então Yuri chega em casa e logo põe a mão no ombro de seu irmão, falando que ele pode pedir o que quiser para ela e que ela não precisa que ele pague por isso. Yukito agradece, mas fica em dúvida sobre o que ela quis dizer com ele poder pedir o que quiser, não entendendo a situação, pois ele pensou que talvez ela precisasse de dinheiro. Então, com o pensamento de ajudá-la, Yukito oferece suas economias para sua irmã, e dessa vez é ela que entende errado, pensando que ele queria fazer algo mais 18 com ela usando dinheiro como pagamento. E isso deixa ela pensativa, ficando corada e falando que isso não era algo saudável. Mas após isso ela fala que vai estar preparada para qualquer pedido dele e que ela não precisa de dinheiro. E quando Yukito agradece o gesto de sua irmã, ela sorri e fala que fará literalmente qualquer coisa por ele. Logo depois, sua mãe chama Yuri para ajudar ela a lavar os vegetais. E então ela pergunta qual detergente deveria usar, deixando sua mãe incrédula e Yukito pensativo com o que Yuri quis dizer quando mencionou que esse tipo de coisa entre irmãos não era saudável. E assim acaba o capítulo, com vários mistérios no ar, principalmente se tratando do passado de Yukito. Se vocês quiserem a continuação, comentem bastante e deixem o like. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.